E eu queria começar essa live compartilhando com vocês a minha experiência com esse assunto, a minha experiência pessoal. A primeira vez que esse turbilhão de sentimentos, às vezes não compreendidos, chegou na minha vida foi na minha adolescência. Eu lembro, e outro dia eu estava conversando com uma tia minha, perguntando para ela se ela lembrava das vezes que eu passava muitas horas e muitos dias deitado na minha cama. E olha que na minha casa era complicado, eu não tinha quarto, um quarto meu, eu dormia na sala. E eu passava dias, não dias seguidos ali deitado direto, sem levantar, sem tomar banho, não isso, mas eu levantava para tomar banho, eu levantava para comer, ou para ir para a escola, ou para fazer o que tinha que fazer, e depois para onde eu voltava, para minha cama. Eu deitava na sala, em cima da minha cama, virado para a parede, por dias a fio. Hoje, vendo de fora aqueles dias, aqueles momentos ali da minha pré-adolescência e adolescência, eu lembro do rosto da minha mãe sem saber o que fazer, né? Minha mãe não tinha conhecimento. Se a gente falasse naquela época de psicólogo ou de psiquiatra, logo eu ia estar dando um atestado, e ela também, de que eu era maluco, de que o filho dela era maluco, como ainda se pensa muito hoje em dia. E eu lembro do rosto da minha mãe assim, tentando conter um desespero assim, de não saber o que fazer para me fazer sair dali daquela cama. E eu não sabia nem o que responder. E olhando para aqueles dias agora de fora, como vendo uma cena, né? Eu lembro que os dias iam se passando, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. No 5º dia a coisa ia melhorando por si só. E eu não entendia porquê, eu não sabia explicar. E eu começava a falar novamente com a minha mãe, tentar dialogar. E ela ia respondendo, correspondendo. Ela nunca brigou comigo, nunca. No início, sim, ela falava: deixa de bobeira, garoto, levanta dessa cama. E nem eu sabia dizer porque que eu só queria ficar ali. Eu lembro que existiam gatilhos, né? Uma falta, uma necessidade, um desejo de ter mais do que eu tinha. Aquilo ali, muitas vezes, funcionou como um gatilho para mim, de me levar para um abismo de tristeza e me fazer ficar prostrado. E outro dia, eu perguntei para uma tia minha: você lembra das vezes que eu ficava ali, que eu ficava na cama, o tempo todo na cama? E ela falou para mim: lembro, Leandro, era desesperador. Ela vinha na janela, falava comigo, pessoas vinham na janela falar comigo, e eu ali deitado respondia, ria até, e depois, quando a pessoa saía, eu virava para a parede de novo, ficava ali deitado. E essa foi a primeira experiência que eu tive com a depressão. E por algumas vezes passou assim pela minha cabeça que talvez a forma mais fácil de acabar com aquilo seria morrer. E é exatamente isso que se passa, imagino eu, na cabeça de um suicida. Acabar com aquele problema. Eu estava levando o problema para minha mãe, eu via no rosto dela que ela não sabia como resolver. Eu tinha um problema que eu não sabia nem de onde vinha, nem o que era. E todo mundo me via daquele jeito, e eu pensava: bom, se eu morresse, ia ser mais fácil, porque as pessoas iam parar de me olhar assim, elas não iam sofrer por mim. E eu, consequentemente, também ia parar de sofrer, e tudo ia se resolver, e a vida de todo mundo ia se estabilizar. Eu lembro que eu pensava isso, mas nunca em nenhum momento articulei alguma coisa. Pensei: vou comprar um veneno, ou vou fazer de tal forma. Nunca articulei, eu só pensava que a morte poderia ser realmente uma solução para aquela situação. A segunda vez que eu tive um baque desse mais forte, ao longo da vida, de vez em quando, vem uma baixa de energia, uma baixa de vontade, de realização, enfim. Mas essa foi a primeira vez muito forte que eu senti na adolescência. A segunda vez foi... O gatilho foi o trabalho. Assim, eu estava trabalhando num lugar onde eu não gostava mais, não me atendia mais às expectativas. Estava muito triste. Aquilo ali foi me levando para um lugar muito escuro, e era um choro, era uma convulsão de choro, sempre sozinho, sempre escondido.
Mas eu sabia por que eu estava daquele jeito. Era por causa do trabalho, mas eu não sabia o que fazer. Então eu fui atrás de ajuda, conversei com uma pessoa muito especial para mim e ela me deu uns toques, me auxiliou. Eu conseguia respirar e seguir em frente até que veio o dia da virada e tudo deu certo. Eu consegui voltar para minha carreira profissional, para aquilo que eu tinha estudado para fazer e eu vi tudo novo na minha frente. Então eu saí daquele poço que parecia sem fundo, aquele poço escuro. E a terceira e última vez que esse baque veio mais forte foi agora em 2019. A gente já morando aqui em Maricá, né, num lugar que a gente desejou estar, tudo bem, eu não consegui enxergar o gatilho, mas eu estava de novo naquele poço, eu estava de novo com vontade de chorar o tempo todo e não sabia por quê. Eu olhava para os meus filhos e só enxergava alegria neles. Eu encontrava na minha esposa, só encontrava alegria, só encontrava amor, disposição, tava tudo igual. E eu não conseguia entender o porquê eu estava daquele jeito. A minha vida espiritual estava tranquila, estava começando a andar novamente com a ajuda da minha amiga, que daqui a pouco vai entrar aqui para falar também um pouquinho, da apóstola Larissa. Então, a minha vida com Deus, espiritual, aquilo que o chamado, né, tava começando a acontecer de novo. Então, eu não conseguia, e eu sou uma pessoa que me observa muito. Eu tenho muita atenção para aquilo que está passando dentro de mim. Justamente por conta dessas duas ondas, desses dois poços que eu enfrentei ao longo da minha vida. Então, qualquer coisa eu fico com muita atenção. Qualquer coisa se eu já me vejo com a energia em baixa, eu procuro saber o porquê, se teve algum gatilho, qual foi o gatilho para aquilo que está acontecendo. E dessa vez, em 2019, eu não consegui descobrir o porquê. Então, eu conversei com algumas pessoas e decidi, e algumas pessoas com um processo positivo, com um psiquiatra, e eu falei, então eu vou procurar um psiquiatra, eu quero tomar um remédio, porque eu não consigo ver motivo para isso. Então eu acredito que o remédio vai me acender, me reacender, enfim. Vou eu procurar o psiquiatra. No fim dessa live eu vou dar o nome de todos os bois vão ser nomeados. E eu chegando lá, a primeira coisa que eu falei pra ele, eu preciso de um remédio, porque eu não tô bem. E ele fez toda a anamnese, me conheceu. Foi a primeira vez que eu fui nele. Não foi uma pessoa indicada, mas com certeza foi uma pessoa que Deus colocou no meu caminho. E ele fez uma anamnese e a cada 5 minutos de consulta eu falava, eu quero um remédio. Eu quero tomar um remédio que eu quero... E eu já achava que eu ia sair dali com uma receita, ia passar numa farmácia e naquele dia tudo ia melhorar. E ele conversando comigo com aquela cara desconfiado. E ele falou assim, Leandro, eu sei que você está me pedindo um remédio, mas antes eu vou te passar exames laboratoriais. Eu já respirei, já joguei, já sentei. Falei, não acredito, vou sair daqui sem o meu remédio. Eu vou te pedir exames laboratoriais e eu quero que você faça 10 sessões de psicanálise antes. Procure uma psicóloga, um psicólogo, e faça 10 sessões e volte aqui. Eu, ai meu Deus, não acredito. Aí ele perguntou se eu estava decepcionado. Eu falei, eu queria sair daqui com o remédio que eu quero melhorar, porque eu não consigo achar aqui um motivo para isso que está se passando dentro de mim. Enfim, obedeci, já desci do consultório, já fui fazer os exames na mesma hora, porque ele queria avaliar se era alguma descompensação hormonal, enfim. Ele queria encontrar uma motivação física, né, no meu corpo para aquilo que está acontecendo, por causa de virada de idade, enfim. Algum motivo físico para aquilo que está acontecendo ele queria encontrar. Encontrei a psicóloga, também vou dar o nome dela depois, fui fazer sem nenhuma vontade as 10 sessões que ele pediu, voltei nele. E aí, Leandro, como é que você tá? Eu quero remédio. A primeira coisa que eu falei, eu quero remédio. Aí ele, vamos ver os exames. Olhou os exames, estava tudo bem,
Ele conseguiu lá, conversando com a psicóloga, descobrir qual é o gatilho, o que foi, o que está acontecendo. Não consegui descobrir nada. Aliás, estou indo contra a minha vontade, sem vontade de falar, e ela não tem muita vontade de falar também, só quer me ouvir. Não deu certo, quero remédio. E aí, depois de mais uma consulta, ele me receitou um remédio muito apropriado, porque ele me disse que diagnosticou com uma depressão leve, de acordo com tudo que ele avaliou. E ele me passou um remédio muito legal, muito tranquilo. Não chegou a ser tarja preta, era tarja vermelha, controlado, mas tarja vermelha. Me mandou tomar meio comprimido. E quando eu tomei aquele meio comprimido, parecia que eu tinha ido no céu e voltado. Tudo voltou ao normal. E fiquei bem de novo, e avisei a ele. Uma semana depois ele pediu que avisasse. Não tive nenhum tipo de reação. Ele me avisou sobre as possíveis reações. Enfim, depois de alguns meses, deixa eu tentar resumir aqui essa minha experiência. Isso. Depois de alguns meses, eu já me sentia há muito tempo bem, voltando às consultas com ele, sempre, e continuando com a terapia. Na verdade a pandemia entrou, então eu parei com a terapia. Aqui em casa eu me sinto um pouco desconfortável de fazer terapia online, então preferi parar com a terapia, porque eu estava bem por causa do remédio. Então falei para ele, parei com a terapia, não quero fazer online. A consulta com ele era online, mas como aqui em casa todo mundo sabia o que eu estava passando e que eu estava indo ao psiquiatra, então não tem problema nenhum de conversar com o médico aqui em casa, com o psiquiatra. E falei com ele. Depois de alguns meses eu comecei a ver uma reação diferente no meu corpo. Avisei a ele e disse a ele, como eu estava muito bem há muito tempo, eu gostaria de fazer o desmame, né? Tirar o remédio, parar de tomar. Aí ele, ok, pode parar. Aí ele me disse como, agora eu não lembro como foi a retirada do remédio. E depois de um tempo eu fiquei sem o remédio, continuei bem. A reação que eu estava sentindo no meu corpo também parou. Avisei a ele. Depois de 1 ou 2 meses a gente parou de se encontrar, ele me deu alta. Então eu tive vontade de compartilhar esse meu testemunho aqui, essa minha experiência, porque a gente ouve muita besteira. A gente ouve que principalmente crente em depressão é porque não tem fé, porque está em pecado. É um absurdo atrás do outro.